Boa tarde a todos. Damos agora início à nossa última parte do curso sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Neste primeiro momento, com o procurador Alexandre Vitorino Silva, procurador do Distrito Federal, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, e professor. Ele vai falar sobre o tema Reflexos da Lei de Abuso de Autoridade na Execução. Muito obrigado, professor. Cumprimento também o doutor Fausto, professor que está aqui na sala conosco, e passo imediatamente a palavra ao professor Alexandre Vitorino. Boa aula, professor. Boa tarde, doutor Platão. Boa tarde, doutor Fausto. Eu gostaria inicialmente de agradecer essa oportunidade de tratar desse tema tão interessante que é o problema da execução e das medidas de constrição após a lei de abuso de autoridade. A ministra Dora e a ministra Maria Cristina que tiveram essa gentileza de me convidar para participar dessas atividades, deste seminário. Indo diretamente ao ponto, eu centrei a organização da minha exposição na interpretação do artigo 36 da Lei 13.869 de 2019, que é aquele que, creio eu, esteja a causar maiores problemas para os juízes do trabalho, assim como para os juízes que têm competência civil, de um modo geral, que se dedicam à execução de valores pecuniários, em obrigações de dar quantia certa. Eu não sei se os senhores que estão me acompanhando têm mais ou menos uma dimensão do que representa o sistema de bloqueio de ativos financeiros para a execução brasileira, mas os dados do CNJ de 2019, de 2018, aliás, indicavam que aconteceram bloqueios da importância de 40 bilhões de reais. Em 2019, esse valor foi elevado para 56 bilhões de reais. Foram proferidas no ano passado mais ou menos 18 milhões de decisões judiciais de constrição, depois, é claro, de processos de disponibilização de ativos financeiros. Daí não é difícil nós concluirmos, logo de saída, que talvez o Bacenjude seja a ferramenta mais importante de execução que nós temos à disposição dos credores. Uma ferramenta rápida, útil, que alcança o patrimônio que está depositado em ativos financeiros, nos mais variados bancos do país, e por isso uma ferramenta que desde sua introdução, ali no começo desse século, vem naturalmente ganhando a preferência dos operadores do direito e sendo, digamos assim, o principal instrumento de efetividade do processo nas mãos dos nossos juízes de primeiro grau. Então, vemos com muita clareza que o debate em torno de um possível abuso de autoridade em razão da decretação em processo judicial da disponibilidade de ativos financeiros é basicamente a disputa central que deve ser resolvida na interpretação dessa lei de abuso de autoridade, porque a depender da interpretação que se dê a esta lei, nós teremos milhões de abusos de autoridade cometidos anualmente para que haja a satisfação de interesses dos credores. Ainda um último dado que eu gostaria de compartilhar com os senhores, de acordo com o CNJ, o gargalo do processo brasileiro, processo de trabalho, processo civil, é possivelmente a execução, porque 54,2% dos processos pendentes estão nesta fase. Então, feita essa introdução sobre a importância do instrumento, eu gostaria de tratar especificamente do artigo 36, que vou ler para os senhores. É um tipo criminal com a seguinte redação: decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. A lei prevê uma pena de detenção de 1 a 4 anos e cumula a pena de multa.
Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, na parte geral da lei de abuso de autoridade, houve uma cautela que foi a de dizer que os crimes que são capitulados nessa lei, salvo engano, são 45, só poderão efetivamente se considerar consumados na hipótese de haver uma situação de dolo específico, ou seja, exige-se do magistrado para a consumação do crime a ciência de todos os elementos que compõem esse tipo e, mais do que isso, uma vontade direta, livre e consciente de realizar esses resultados proibidos pelas normas incriminadoras. E mais ainda, mais do que uma vontade direta e consciente, o magistrado, para poder, de fato, vir a incorrer em responsabilidade criminal, vai precisar fazer isso com uma finalidade especial. Essa finalidade especial pode ser prejudicar outrem, beneficiar a si próprio, ou agir por mero capricho ou satisfação individual. Logo se vê que, diante de uma disposição como essa, que tenta tipificar um ato típico de jurisdição, não poderia ser diferente a reação das associações de magistrados, senão a de propor um debate público e até mesmo desafiar a legalidade, a constitucionalidade, melhor dizendo, deste preceito, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Isso por quê? Basicamente por duas circunstâncias. Primeiramente, porque se trata da tipificação de um ato jurisdicional, né? Esse ato de indisponibilização, sem nenhuma dúvida, é um ato privativo de juiz, um ato que se faz no exercício típico da atividade jurisdicional, não é um ato que se comete, portanto, em desvio de função, mas um ato que se comete no exercício próprio da função. E o segundo ponto, né, que inclusive traz à tona um conceito penal interessante, é que o tipo foi redigido de uma forma um tanto quanto descuidada, um tanto quanto aberta, porque se fala em extrapolar exacerbadamente, sem dizer o que é isto. Ora, é uma das garantias centrais da nossa Constituição, e isso é verdade não só no Brasil, mas talvez em todo o constitucionalismo moderno a partir do século XVIII, a figura de um princípio da legalidade estrita em matéria penal, o princípio da legalidade estrita que não se satisfaz simplesmente com a criação de tipos legais por lei, mas que exige que esses tipos sejam certos e determinados, a ponto de que as condutas que sejam descritas tenham duas características: a previsibilidade e a calculabilidade. A previsibilidade no sentido de que o comportamento possa se amoldar de uma forma clara àquilo que é proibido, ou melhor dizendo, aquilo que é permitido, já que a zona de proibição gera uma zona de abstenção. E nós temos ainda uma calculabilidade, que é a certeza que alguém tem, uma esperança legítima, uma confiança legítima, de que esta norma só incidirá se essas circunstâncias previstas de fato acontecerem no mundo fenomênico. Então nós temos aqui dois elementos que trazem incerteza para a aplicação dessa norma e que por isso põe em questão o princípio da legalidade em sentido estrito e que, justamente por conta de uma redação um pouco desastrada, vão, em alguma medida, criar questões com a independência dos juízes, com a sua autonomia e com essa liberdade que todo magistrado deve ter de decidir de acordo com a sua consciência. Muito bem. Para neutralizar esse efeito nefasto, é verdade que a lei, além de exigir o dolo específico, ela exige do magistrado também, aliás, ela confere ao magistrado também a liberdade interpretativa e diz que uma simples situação de divergência na interpretação da lei a propósito do bloqueio ou na avaliação da prova a propósito da sua quantidade
não deve gerar responsabilização criminal. Então nós temos aí, digamos, um duplo filtro. Primeiro, o dolo específico, depois a existência de um espaço de liberdade quando houver uma controvérsia jurídica ou fática subjacente à identificação do excesso, né? Então, houve algumas cautelas justamente para que os juízes não fossem intimidados por essa proposição que veio e que ganhou força, né? Nós sabemos que a origem dessa lei é uma origem sociologicamente complicada, ela foi engendrada num momento de reação da classe política a operações que foram conduzidas de combate ao colarinho branco, e na esteira dessa reação do Congresso Nacional a essas operações, houve uma preocupação bastante acentuada em estabelecer controles sobre os magistrados. Esses controles, a meu sentir, de certa forma, têm um sabor que não é compatível com a Constituição brasileira, sobretudo após a emenda constitucional 45. Porque nós sabemos que a conduta dos magistrados hoje, ela é escrutinada não apenas no âmbito da sua corregedoria local, mas também no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E para qualquer desvio de comportamento que o magistrado tenha, e a Loman tem cuidado de trazer à tona quais seriam esses desvios, nós temos condições de responsabilizá-lo, seja na corregedoria local, seja no CNJ, porque o Supremo Tribunal Federal acabou abraçando o entendimento, no julgamento do mandado de segurança 28.003, de que a competência do CNJ para fiscalizar a atividade da magistratura, ela é concorrente e autônoma, o que, traçados certos parâmetros ali, fixados nesse julgamento do mandado de segurança 28.003, permite, inclusive, que aconteça uma situação um tanto quanto rara no sistema constitucional brasileiro, que é o arquivamento de uma apuração disciplinar no âmbito de uma corregedoria, com a possibilidade de um segundo processo sobre esse mesmo fato, afastada a garantia do bis in idem. Então, se há instrumentos menos agressivos, capazes de colocar, digamos, um freio em abusos que venham a ser cometidos pelos juízes, nos parece que essa disposição do artigo 36 aqui acabou por violar a chamada proibição de excesso, ou o princípio da proporcionalidade, uma máxima que diz, basicamente, que as restrições a direito devem ser impostas por lei e na medida exata. Havendo medida que não seja tão gravosa e igualmente adequada para alcançar uma finalidade de interesse público, ela tem preferência, e aquela medida que for um pouco mais intensa do que o necessário será considerada inválida, isso porque no Estado de Direito a regra, como sabemos, é a da liberdade de ação. Mas, volvendo à nossa questão, eu chamo a atenção para um ponto que imagino que outros palestrantes já tenham de alguma forma abordado, que é relacionado à dogmática desse tipo. Esse é um tipo que tecnicamente se chama tipo de conduta mista. O que significa isso? É que ele é um tipo que agrega uma ação a uma omissão. E mais do que isso, ele exige para que aconteça a consumação delitiva justamente a soma dessas duas formas de comportamento humano. De tal maneira que o juiz apenas cometerá o crime se ele determinar uma indisponibilidade com um valor exacerbado e alertado pela parte da excessividade da medida, ainda assim deixar de corrigi-la. E vejam, a ação tem que ser dolosa. Negligência ou imprudência que redunde na prática dessa ação combinada não resolve para efeito penal, para efeito de imputação da responsabilidade criminal. E mais do que isso, mesmo que o juiz pratique esses dois núcleos típicos, um da ação e outro da omissão, ele vai precisar ter aquela finalidade especial, o bom e velho
dolo específico, aquele dia o professor Nelson Gria, e hoje, em uma terminologia mais moderna, se fala em elemento subjetivo especial ou intenção especial do agente. Então, vejam que temos aí uma rede de salvaguardas para que os magistrados fiquem um pouco mais tranquilos sobre essa situação e para que possam exercer com liberdade a jurisdição no âmbito da execução criminal. Agora, observem que, uma vez cruzado o Rubicão, se nós conseguirmos, portanto, delimitar uma ação de um juiz que efetivamente tenha dolo específico, pratique a conduta mista e que, portanto, venha a se qualificar como um ato de abuso de autoridade, a lei estabelece um tratamento processual para a ação penal que pode ainda assim vir a beneficiá-lo. Isso por quê? Porque a própria norma incriminadora, no ponto em que estabelece a pena, fala em detenção de 1 a 4 anos e multa. Bom, se a pena mínima é menor ou igual a 1 ano, então o magistrado, mesmo se incorrer neste crime, se for primário e suas condições subjetivas forem favoráveis, ele fará jus a um sursi processual, de tal maneira que a ação não será levada até um julgamento de mérito. E o efeito mais perverso de uma condenação dessa natureza seria certamente a perda do cargo, em razão do excesso cometido pelo juiz. E isso, consoante o artigo 4º da própria lei de abuso de autoridade, só pode acontecer caso ocorra uma reincidência específica. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse conceito. A reincidência específica não é simplesmente a condenação em mais de uma conduta do mesmo tipo. É preciso que, além de haver condenações reiteradas pelo mesmo tipo, que a segunda condenação venha depois do trânsito em julgado da primeira. Então, um magistrado que venha, porventura, a ser processado, ainda que em concurso material, por vários comportamentos desse tipo, num dado mês, ele não vai se sujeitar a esse efeito lateral, que é a perda do cargo, o que também reforça a sua posição de independência. Nós vimos aqui, nesse tratamento inicial que eu dei à questão, que, digamos assim, o diabo não é tão feio quanto parece. Existem muitas linhas defensivas da conduta do magistrado e dificilmente a questão vai ser alçada a um patamar de responsabilidade criminal. Não significa dizer, é claro, que isso não venha a lhe render outros dissabores, porque o magistrado pode vir a responder por reclamações disciplinares baseadas nessa conduta. Um dado também bastante positivo é que, após a reforma trabalhista, nós sabemos que a execução, de um modo geral, não acontece mais de ofício, ressalvada aquela situação de juiz postulante. E aí, o magistrado, muito provavelmente, ao efetuar a medida constritiva, ele terá sido provocado pelo credor. E uma eventual indução a erro que venha a ser criada por um credor desleixado, que traga um valor acima daquele que se esperava para execução, não poderá, naturalmente, ser objeto de imputação criminal. Nosso Código Penal é taxativo sobre isso. Desde a sua redação original, lá na década de 40, já se falava, né, que o erro provocado por terceiro, ele faz com que o terceiro venha a ser responsabilizado. E mais, quem age com erro não vai agir com um dolo direto e muito menos com o dolo específico, que é pressuposto da incidência da norma penal. Essas considerações são interessantes porque eu aqui gostaria de dividir com vocês algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida profissional, porque eu trabalhei como defensor público, trabalhei como advogado de bancos, como procurador do DF, e acabei vendo um pouquinho esse instituto
por diversos ângulos, né, de análise, e isso faz com que, de alguma forma, eu tenha visto a criação de cautelas que são interessantes para evitar o excesso. Uma das cautelas interessantes, e que nós implementamos lá na Procuradoria do DF, foi a de celebrar um convênio com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e permitir, em relação aos créditos de natureza tributária, que o juiz acesse, no momento em que determina o bloqueio, o nosso sistema que atualiza os créditos tributários do Distrito Federal. E aí ele consegue fazer uma verificação extra, que, portanto, independe do que o credor está dizendo, a propósito daquele valor que será objeto de constrição. Foi um aprendizado institucional de situações de bloqueio indevidas que aconteceram, que redundou numa espécie de acordo feito para evitar esta situação. Na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, nós sabemos também que um problema bastante recorrente é quando ocorre o chamado bloqueio em cascata ou bloqueio repetido, né, da mesma importância em diversos bancos em que o devedor tem a conta. Esse não é um erro ou um problema que acontece em razão da ação do juiz, e sim em razão de uma defasagem tecnológica da própria ferramenta. Existe, inclusive, uma notícia bastante alvissareira de que agora, no dia 25 de agosto, será dado ao conhecimento da comunidade jurídica um novo sistema, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, o SIS-BAJUD, que vai fazer com que o bloqueio sem júri seja integrado ao PJE. Isso auxilia muito o juiz na identificação de uma situação de bloqueio desmedido, porque não há necessidade de monitorar a chegada de informações por meio de ofícios ou por meios documentais que não sejam imediatos, não é? Então, a automação e a integração de sistemas pode fazer com que os juízes tenham ciência dessa situação de bloqueio excessivo ou de bloqueio repetitivo com mais rapidez e, por isso mesmo, tenham essa iniciativa de efetuar o desbloqueio. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, e aí fazendo um paralelo com a responsabilidade civil dos juízes, é que, com relação à omissão, é preciso que se tenha em mente um prazo razoável para que ela aconteça. Nós sabemos que, infelizmente, nem todas as varas permitem que os magistrados tenham conhecimento imediato de uma situação de comunicação de excesso feita pela parte. E aí se pergunta quanto seria o tempo mínimo para que houvesse, digamos assim, a configuração de uma omissão. E quando é que a omissão de fato se perfaz? Bom, no Código de Processo Civil, quando se fala da responsabilidade do juiz por inação, se estabelece ali um prazo de 10 dias, e é da história do nosso sistema que esse prazo de 10 dias seja considerado para efeito de levar à frente uma pretensão mesmo de reparação civil contra o magistrado. Observem que existe um acórdão clássico da década de 50, feito pelo ministro Orozimo Nonato, que diz que a responsabilidade civil dos magistrados ela só existe na hipótese de dolo ou fraude. Mas é verdade que o Código de 73 e o Código de 2015 também estabeleceram a possibilidade de responsabilização por culpa grave em caso de omissão. Daí que esse prazo de 10 dias passa a ser um referencial interessante, inclusive para a organização interna da vara, a fim de que esses pedidos sejam processados. Me permitem fazer uma sugestão, que talvez não seja de difícil implementação nos TRTs, talvez o próprio ouvidor do tribunal pudesse ali diferenciar os canais de recebimento de denúncia para criar uma espécie de SOS Bacenjude, para que esses requerimentos especificamente tivessem uma tramitação diferenciada e preferencial na hipótese
de se relatar um excesso, alguma espécie de duplicidade, ou enfim, qualquer espécie de desvio daquele procedimento que seria o esperado. Isso pode evitar que os nossos magistrados tenham dores de cabeça e evitar também que os próprios advogados se valham desse instrumento da lei de abuso de autoridade para pressionar que seus processos tenham um tratamento preferencial que não seria próprio, não seria isonômico. Então, essa é uma cautela interessante. E outra cautela muito eficiente seria, de fato, fazer com que o Poder Judiciário brasileiro licitasse soluções, a ponto de nós chegarmos até a um aplicativo que avisasse os magistrados de uma situação de comunicação de um bloqueio indevido. E temos ainda aquelas soluções clássicas, né, que os advogados dão, porque afinal de contas eles não são muito versados em matéria de tecnologia. Então nós pensamos em soluções jurídicas. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a impetração de mandado de habeas corpus coletivo para certas situações tipo que merecem uma atenção diferenciada da lei penal brasileira. Todos sabemos, por exemplo, que existe um habeas corpus coletivo que assegura o cumprimento de pena em condições especiais para réis que são gestantes, né? E a mesma coisa poderia ser pensada em relação a uma ação preventiva caso uma associação viesse a impetrar um habeas corpus e discriminar exatamente essas condições de incidência que estão estabelecidas na lei de abuso de autoridade, para que os seus juízes não venham a ser molestados com situações de pedidos de instauração de inquérito, ou mesmo notícias de crime em razão de uma interpretação, digamos assim, por demais licenciosa do artigo 36 da lei de abuso de autoridade. Há, inclusive, algumas. Não há, claro, notícia de habeas corpus nesse sentido, mas o fato é que há notícia de peticionamento que já é feito de uma forma um pouco mais agressiva, dizendo que o juiz deve corrigir de imediato a situação de bloqueio exacerbado para se livrar de uma eventual situação de responsabilização criminal. Ora, na medida em que há uma ameaça específica feita ao magistrado de que ele receberia uma notícia criminal, ou de que essa notícia criminal seria feita à delegacia, ou uma informação criminal reportada ao Ministério Público, surge o justo receio que autoriza o habeas corpus individual. E, naturalmente, reunindo várias ameaças feitas por petição, nós teríamos aí aquela ameaça próxima de constrição da liberdade, ainda que potencial, capaz de ensejar o interesse de agir num habeas corpus que seja preventivo. Eu tenho uma percepção, na verdade, de que nós não viveremos situações muito comuns com essas deturpações de interpretação da lei de abuso de autoridade. Primeiramente porque tem havido um amplo debate sobre essas questões e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, de uma forma corajosa e compatível com a sua missão constitucional de defender a ordem jurídica, tem soltado pronunciamentos dizendo que não vê por parte dos magistrados qualquer espécie de necessidade de uma intimidação, porque eles podem se portar de acordo com essas balizas não incriminatórias para evitar a sua responsabilização. A seccional da OAB de Minas Gerais, por exemplo, lançou um verdadeiro manifesto por sua comissão de processo civil para tranquilizar os magistrados, dizendo que não haveria apoio institucional da seccional para situações em que os advogados tentassem, de alguma forma, constranger a decisão
por meio de representação por inobservância do artigo 36. Então, esse é um sinal claro de que há um consenso dos ordenadores, dos operadores do direito, no sentido de que este é um problema sério e a ferramenta do Bacenjude é uma ferramenta que deve ser preservada por todos nós, se nós queremos ter um processo de execução orientado por aquele vetor constitucional introduzido pela emenda constitucional 45, que é o processo de execução que seguirá e satisfará os interesses do credor dentro de um prazo razoável. Então, eu vejo que essas sugestões podem ser sugestões acatadas em maior ou menor grau pelos nossos tribunais regionais de trabalho, pelas nossas associações, a fim de que os magistrados se vejam livres de constrangimentos que sejam indiretos, né? Afinal de contas, ninguém ganha com uma magistratura acanhada, né? E outra, é preciso também que se evite transformar esse artigo 36 em uma espécie de regra de proteção de devedores contumazes, né? Nós aqui no âmbito do Distrito Federal temos visto que muitas vezes essa situação de tentativa de constrangimento de magistrados vem justamente daqueles devedores de créditos tributários por anos a fio, pessoas que têm um histórico, às vezes, de 2 décadas sem recolher tributos, aí finalmente, quando num dia de azar acontece um Bacenjude, num valor um pouco mais elevado, logo se comportam como se fossem vítimas de uma conspiração, de juízes que não protegem a propriedade e que são descompromissados com aquele código deontico da Loman e com o código de comportamento que se espera dos nossos agentes políticos de uma forma geral. Eu gostaria de terminar referindo que tive notícias alvissareiras de alguns tribunais regionais que teriam desenvolvido sistemas que também estão trabalhando no sentido da automação de certos procedimentos que eram manuais e que assim permitem que haja a coleta de informações dos bancos em um tempo mais curto. Então, toda essa espécie de gerenciamento e de ferramenta desenvolvida no âmbito da administração judiciária para que os juízes sejam alertados da existência de uma situação de bloqueio excessivo pode ser interessante para evitar que aconteçam processos injustos. E, por outro lado, com a melhoria das ferramentas, também é verdade que será mais fácil identificar, se houver, um comportamento caprichoso, um comportamento de fato arbitrário que venha a ser imputado a um juiz que incida no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade. Eu acho que com essas considerações, doutor Platão, nós poderíamos passar para a fase dos debates, das perguntas, porque eu imagino que a experiência dos senhores aí seja muito rica e existam diversas situações que eu não cogitei aqui ao preparar a palestra, mas que possam ser objeto de um bate-papo, né, para que nós possamos aprender juntos. Perfeito, professor Alexandre, muito obrigado. A Anamate agradece por sua valiosa contribuição, né, pelas experiências que trouxe, profissionais. Temos sim algumas perguntas, né? Podemos passar agora ao debate. Eu vou ler algumas questões que foram feitas lá no chat e também podemos acrescentar aí alguma coisa que, caso o senhor queira. A primeira pergunta que foi feita do colega Maurício Pizarro, ele pergunta: ao se falar em proibição de acessos, o juiz poderia ser punido ao determinar simultaneamente o bloqueio de créditos nas contas de mais de um sócio da empresa ao mesmo tempo? Eu acredito que não, porque a verdade é que
mais uma vez, precisa estar demonstrado o elemento subjetivo. A menos que ele tenha feito isso de uma forma pré-determinada, caprichosa e para prejudicá-los, a existência de multiplicidade de bloqueios vai ser tida como um acidente de percurso, no máximo como um efeito não pretendido de uma conduta do juiz. E é muito importante, como eu disse, avaliar a conduta que vem depois, porque depois do bloqueio existe a comunicação feita pela parte, ou de repente até identificada pelo sistema, de um eventual excesso. E é só então, quando ele se recusar a sanar o excesso, que se poderá falar em prática do crime do artigo 36. Professor, na mesma linha, há excesso do juiz se ele determinar bloqueio em mãos de terceiros e, ao mesmo tempo, realizar o bacenjude do mesmo colega Maurício Pizarro. Se ele bloqueia bens que estão em mãos de terceiro, ao mesmo tempo realiza bacenjude. Olha, se a soma desses bloqueios for menor do que o total exequendo, eu creio que não. Agora, se houver uma situação em que haja excesso, e o tal excesso exacerbado, que ninguém sabe o que significa, ele estará mais exposto, porque aí ele terá realizado concomitantemente 2 atos. Deve-se lembrar, porém, que a própria lei estabelece uma certa margem de liberdade ao magistrado para que ele motive de uma forma excepcional uma cautela extraordinária que ele tenha tomado para efeito de efetuar essa situação de bloqueio duplo. É importante lembrar isso. O juiz ele tem na caneta o seu melhor escudo, porque dificilmente uma decisão que tem uma fundamentação robusta, vai ser entendida como uma decisão que venha a violar o artigo 36. Explico por quê. Porque ainda que aconteça a tipicidade do artigo 36, o juiz tem o dever de levar adiante a execução, e ele poderá invocar em sua defesa uma exculpante que é o cumprimento de um dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é uma excludente de antijuridicidade clássica do nosso sistema. Então, uma situação, por exemplo, em que aconteça uma motivação específica de um bloqueio adicional, como essa que foi retratada pelo colega, ela pode ser justificada do ponto de vista jurídico e não vai necessariamente implicar o abuso de autoridade. Agora, é aquilo, né? Toda vez que se sai de uma solução ortodoxa, se apela para uma solução criativa, esse ônus de fundamentação tem que ser dobrado, né? Porque ele pode ter que se explicar. E vejam que mesmo que não consigam atribuir a ele a prática de um ato com abuso de autoridade, e o ato pode ser considerado criminoso, ele pode vir a ter problemas disciplinares por representações no âmbito da sua corregedoria ou do próprio CNJ. Excelente, professor. Eu estou aqui com um olho no gato e outro no peixe, acompanhando aqui a nossa sala e também o nosso chat lá na página do YouTube da Enamate. E queria falar aqui, ler alguns comentários elogiosos da Marta Cristina, excelente palestra, professor. Ana Catarina, excelente palestra. Flávia, Raquel, e tantas outras aqui que elogiaram, tantas outras pessoas, colegas, alunos, juízes, que elogiaram a sua palestra. Então, a gente fica muito feliz de poder tê-lo conosco, né, nessa tarde, e sempre bem-vindo, viu, professor? Mais algumas questões aqui. A colega Ângela pergunta se alguma associação já entrou com a DI em face dessa lei. Pelo menos até onde eu sei, tem pelo menos 7 ações diretas de inconstitucionalidade de associações sobre essa lei. Não tem notícia de nenhuma decisão ainda, e caso queira comentar sobre isso.
Tomem nota aí de pelo menos 3 que eu tenho acompanhado e que acho que estão muito bem fundamentadas. Uma é a ADI 6236, que foi proposta pela AMB. A outra é a ADI 6238, que foi proposta pela CONAMP, e a 6239, que, salvo engano, foi proposta pela AJUF. Essas 3 ADIs dão bem a dimensão daquilo que está sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? E basicamente os argumentos se distribuem em ofensa ao princípio da legalidade, naquela acepção que eu falei de legalidade certa, ou seja, legalidade escrita e capaz de orientar comportamentos. E também um argumento no sentido de que a própria garantia de independência da magistratura ela seria incompatível com uma sanção de natureza tão pesada. Isso é bem curioso, né? Nós temos, por vezes, garantias qualificadas que tornam essencialmente excessiva uma medida restritiva. Vejam, um dos problemas centrais de tipificar um ato jurisdicional é que isso pode acabar levando a uma espécie de efeito silenciador desse ato. O que é isso? O efeito silenciador, ele ocorre quando o juiz, para não passar pelo problema, começa a evitar a prática de um dado ato. Vamos falar, por exemplo, do que tem acontecido no âmbito do CNJ e do CNMP com relação a manifestações públicas de magistrados e procuradores em redes sociais. Como muitas vezes se reconhece uma situação de excesso com muita facilidade, não se dá muita elasticidade à liberdade de expressão, muitos juízes e muitos membros do Ministério Público já adotaram uma postura mais cautelosa, digamos, uma postura de autocontenção. A mesma coisa pode acontecer em relação ao Bacenjude, né? Tivemos aqui um colega que mostrou uma medida arrojar execução, combinou um Bacenjude com uma outra constrição. Muito provavelmente a dívida justificava essa tomada de decisão. E ao fazer isso, ele pergunta, poxa, será que eu estou aqui cometendo o crime do artigo 36? O só fato de fazer essa pergunta já, de alguma forma, leva a crer que o colega teve em um dado momento, pelo menos, uma certa dúvida. Será que posso tomar essa providência? E isso é uma espécie de constrangimento que acontece em relação ao conteúdo de decisões. Se a ideia é que você tem uma magistratura livre, então, embora possa haver alguma espécie de constrangimento em relação ao conteúdo de decisões, isso deve acontecer, sobretudo, no plano administrativo e no plano civil, não no plano criminal. Porque no plano criminal, nós temos esse braço subsidiário mais forte, fragmentário do Estado, que entra quando os outros sistemas de imposição de sanções falharam ou foram insuficientes para coibir a conduta. Eu não tenho notícia que antes desta lei aqui, essa situação tenha se tornado desgovernada a ponto de se dizer que os controles administrativos e civis pré-existentes, ou seja, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil, eram insuficientes para que os juízes se portassem de uma forma adequada. Então, é nesse sentido que essas ADIs vêm. As ADIs vêm com uma percepção de que não é possível silenciar os magistrados em relação a atos que sejam típicos, próprios da jurisdição. Aqui nós não estamos falando de um desvio de comportamento que acontece acessoriamente, né? Nós não estamos falando de um magistrado que se volte, por exemplo, contra uma medida sanitária na época da pandemia, de um magistrado que requer um tratamento especial quando é atendido em um serviço privado, de um magistrado que de alguma forma incorpore um senso de casta que seria incompatível com a República. Aqui, e são esses comportamentos que afetam a noção de igualdade, de república e de sujeição à lei que estão de forma subjacente quando se faz uma tipificação de abuso de autoridade. Aqui não, aqui nós temos um ato jurisdicional típico, ordinário,
Podemos usar até a expressão trivial, né? Vimos a quantidade de decisões tomadas no ano passado, a quantidade de dinheiro que se bloqueou neste país para que essas dívidas fossem honradas. Então, eu acredito que valeria a pena acompanhar essas 3 ADIs, e eu sei que a Ana Matra fez um pedido de ingresso como amicus curiae na primeira delas, que é a ADI, eu vou dizer o número aqui para os senhores, eu tinha 6236. Perfeito. A colega Silmara, em relação à omissão, que já foi falada, né, ela pergunta, omissão por indeferimento do levantamento ou omissão pela falta de análise no prazo de 10 dias? Ótima pergunta. A omissão, na minha avaliação, é sempre por falta de análise. Porque a omissão por indeferimento é uma omissão porque o juiz, apreciando a lei e os fatos, chegou a uma conclusão sobre a ocorrência de excesso. Vou ainda mais longe, doutora. Este crime é um crime que produz um resultado. De acordo com o Código de Processo Penal, de memória, o artigo 168, os crimes que deixam resultado, eles precisam ser demonstrados com uma prova qualificada. A materialidade precisa de prova técnica. Então, para que um magistrado venha a ser denunciado por isso, além dele ter se omitido, não é deliberado contra a parte, além dele ter se omitido, é preciso que haja um laudo contábil feito por um perito policial que diga que de fato houve excesso. Então, discussões a propósito de incidência de índices, por exemplo, são muito comuns na Justiça do Trabalho. E essas discussões em torno de índice levam a concluir que houve um bloqueio exacerbado ou não. Isto é matéria jurisdicional protegida, insindicável e impassível, inclusive, de tipificação. Se o legislador não tivesse tomado esse cuidado de dizer com todas as letras que a divergência de entendimento seria uma causa para tornar atípico o comportamento, ele teria, inclusive, violado a separação de poderes, teria violado o coração da função jurisdicional. Então, na minha avaliação, não há dúvida. É situação em que o juiz deixa de examinar. Se ele examina e, de forma motivada, explica os seus motivos, ele já exclui de plano aquele elemento subjetivo especial, e excluído esse elemento subjetivo especial, não há a mínima chance dele ser responsabilizado criminalmente. Perfeito, eu também concordo. O colega Marcelo trata daquela questão que nós conversamos, professor, quando o sistema bloqueia valor superior, é muito comum ocorrer vários bloqueios em diversas contas. O Paulo Rogério fala daquele sistema, né, esse ABB que nós comentamos. Então, se quiser fazer mais algum comentário sobre isso, fique à vontade. Eu ouvi dizer que o SABB, inclusive, vai gerar um protocolo de cooperação, né, entre os TRTs e o TRT da 18ª região, justamente porque o sistema permite algumas saídas inteligentes, como, por exemplo, essa automação parcial de procedimentos, a repetição de bloqueios até que se alcance o valor que o credor está, de fato, executando. Então, ele permite um monitoramento mais de perto feito pelos juízes. Eu não sei exatamente se esse novo sistema que será inaugurado agora em agosto pelo CNJ, né, em combinação com o Banco Central e com a PGFN, incorporou estas soluções. Mas o que se diz é que a dependência das varas em relação à conferência de papel e de informações que os bancos mandam de volta vai diminuir bastante. E é nisso que reside a esperança de que situações de excesso ou de bloqueio plurimo sejam solucionadas de uma forma mais célere e consentânea com a lei. Ok. A colega Camila pergunta se o juiz cumprir a norma da corregedoria do seu TRT, que determina que o excesso, imagino que seja aqui de valor, seja transferido para outros processos da vara, fórum e outras varas do mesmo regional, se ele pode cometer, se configura assim o crime do artigo 36. Algum excesso de valor que vai ser destinado, pelo que eu entendi. Entendi, não. Ótima pergunta. Bom, a dogmática penal mais sofisticada,
e como exemplo dela eu cito, por exemplo, o professor Eugênio Zaffaroni, diz o seguinte: o conceito de antijuridicidade é um conceito conglobante. Significa que quando você considera que um dado fato é ilícito do ponto de vista criminal, o sistema tem que ter muito cuidado ao fazer isso, porque se ele tiver normas autorizativas em sentido contrário àquela expressão tipificadora, prevalece o princípio da liberdade. Então, veja, por uma lógica de tipicidade conglobante, se eu tenho uma determinação de uma corregedoria estipulada por meio de norma escrita, vinculante do ponto de vista disciplinar para um magistrado, e ele invoca esta lei para utilizar, digamos, o excesso para a satisfação adequada de uma outra execução, me parece que, por uma análise de tipicidade conglobante e de antijuridicidade conglobante, não há crime, né? Agora, mais uma vez, é uma situação que, por desafiar leitura literal do artigo 36 da lei de abuso de autoridade, precisa de um ônus de fundamentação qualificado. Então, coloquem no papel: estou aqui observando uma determinação da minha corregedoria. Se quiserem dizer que essa determinação da corregedoria é contrária ao que está disposto no artigo 36, sabemos qual é o caminho, né? Podemos fazer pedido de providência no CNJ para que haja modificação dessa norma, podemos fazer gestões corporativas por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de procuradorias de fazendas para que haja sua modificação, mas o fato é que o juiz também não pode simplesmente ignorar a norma. Ou então, uma alternativa que ele tem também, porque como magistrado ele é livre, é dizer que, no seu entendimento, depois do advento do artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, esta norma teria se transformado numa norma ilegal, teria sido revogada, porque, afinal de contas, as determinações que vêm dos tribunais são atos normativos que sempre devem subserviência à lei, não tem status hierárquico que possa modificá-la. A Ana Catarina fala assim, audiência inicial, a parte ré, né, reclamada, confessa ser devedora de verbas rescisórias incontroversas, não paga na audiência. E ela cita o artigo 467 da CLT, que fala que, em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, a data do comparecimento da Justiça do Trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescida de 50%. E a pergunta é: há abuso de autoridade, no caso de fazer bacenjude do valor incontroverso? Bom, provavelmente ela está se referindo a essa determinação feita em caráter de tutela de urgência ou tutela provisória incidental no nome do processo de conhecimento. Olha, imagino que seja essa a situação. Mais uma vez, a jurisdição, diziam os romanos, ela se desenvolve basicamente por atividades de cognício, cognição do direito, declaração da existência do direito, e por atividades de império, ou seja, atividades que levam à sua execução. A lógica do sistema processual brasileiro em matéria de determinações dessa natureza é importar o que eles já tinham lá, que se chama de tutela interdital. Você tem, no final das contas, a determinação de uma providência que faz um misto de cognição sumária com determinação executiva. E veja, uma vez antecipada essa providência, uma vez declarada uma situação de tutela provisória, há a possibilidade de que aquele título provisoriamente formado venha a ser objeto de execução. E nesta execução, sem nenhuma dúvida, haverá a possibilidade de utilização de todos os instrumentos de constrição, inclusive o instrumento do bacenjúde. Agora vejam o caminho longo de construção de um raciocínio para legitimar. E é bem curioso, né? Porque nesse ponto o fato tem todo para poder se justificar. E é bem possível também que uma situação de eventual excesso que venha a acontecer, venha a ser objeto de discussão da forma mais saudável possível, que é aquela que acontece dentro do próprio processo judicial, né? Eu tive um professor na faculdade de Direito que dizia que, em direito, de preferência, a coerção ela é a exceção. A coerção que deve valer é aquela coerção sem violência que exerce o melhor argumento sobre as pessoas, né?
Tá certo. Temos apenas 3 minutos. Eu peço desculpas aos colegas se não foi possível fazer todas as perguntas. Conforme for, professor, eu te passo também e a gente, né, repassa aos colegas as respostas. Últimas duas. Ana Paula pergunta se os 10 dias para configurar omissão são contados do protocolo da petição da parte, alertando sobre o excesso ou da conclusão ao juiz? Vou mais longe, da ciência. Por que eu digo isso? Porque na teoria penal, o dolo ele é representação mais vontade. A representação é justamente a consciência da existência dos elementos típicos. Se o juiz ainda não sabe, ele não tem como ter consciência dos elementos da norma penal. Se ele não tem como ter consciência dos elementos da norma penal, é até um paradoxo dizer que ele tem a vontade de violá-la. Então eu vou mais longe. De fato, da ciência específica. A conclusão é um indício de ciência, mas não necessariamente ela pode ser indicativa dessa ciência. Vou dar exemplos. Compromissos variados que o magistrado tenha na data em que recebeu conclusão, situação de licença excepcional que ele tenha, troca de magistrados em razão de substituições ordinárias, como férias, licença maternidade, coisas do gênero. Tudo isso pode impedir que o simples ato de conclusão seja indicativo de uma ciência real. A penal, nós não podemos nunca nos esquecer disso. O dolo não existe sem a representação da realidade. Se houver uma representação da realidade diferente, no mínimo o sujeito está em erro. Havendo em erro, atrai o regime da culpa. Havendo atração do regime da culpa, não há que se falar em nenhuma hipótese em abuso de autoridade. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado. A gente gostaria de poder repassar todas, faltaram poucas, mas pelo tempo não vai ser possível, né, cobrir todas as questões que foram feitas, mas foi realmente muito esclarecedora a sua aula, muito valiosa. Agradeço em nome da Enamate. E eu só posso mesmo agradecer por esse evento, pelo convite feito pela ministra Cristina, pela ministra Dora, mas qualquer questão que possa ser feita posteriormente também será igualmente respondida se eu tiver como responder naturalmente. O meu e-mail é alexandre@vitorino.adv.br. Um forte abraço a todos, então, uma boa sexta. Tá, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.